Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Bom, imaginem tentar construir uma economia de exportação gigante para o século XXI. Aham. Aquela coisa de ficção científica, quase. Exato, toda movida à inteligência artificial, redes complexas de rastreamento, satélites, mas aí, bem na hora de ligar os motores dessa máquina, a gente esbarra num problema. E não é um problema pequeno. Pois é, a gente percebe que as pessoas necessárias para operar tudo isso estão presas num sistema educacional que mal consegue entregar os resultados básicos lá do século XIX. Nossa, sim, é um contraste brutal. Hoje a nossa exploração mergulha num documento oficial que tenta justamente resolver esses dois problemas titânicos e que parecem totalmente desconectados, né? Estamos falando do projeto de lei 1514 do ano de 2026. E olha, esse é um texto legislativo que desafia totalmente as expectativas. Porque, assim, quando analisamos propostas de políticas públicas, o padrão é encontrar um foco. Sim, uma gaveta para cada coisa. Exatamente. Uma lei sobre tecnologia fala só de tecnologia. Uma lei sobre educação fala de educação. Mas a arquitetura desse projeto propõe que é absolutamente impossível inserir o Brasil na economia verde global do futuro sem Arrumar a casa primeiro. isso, sem estancar imediatamente essa crise nacional de alfabetização infantil. E antes da gente destrinchar como o documento conecta esses dois mundos tão diferentes, é vital alinhar nossa lente de análise de hoje. Com certeza. O nosso compromisso aqui, para quem acompanha o nosso mergulho, é dissecar a mecânica, os dados e as soluções que o próprio texto apresenta, de maneira totalmente imparcial. Sim, endossar lados ou tomar partidos políticos, claro. Exato. A missão é entender a lógica interna do documento. Como uma proposta que começa exigindo tecnologia de ponta para a soja, para o café brasileiro, termina com um raio-x das salas de aula. E a primeira metade dessa equação trata justamente de um conceito chamado PNRPS. Que é o Programa Nacional de Reconhecimento e Valorização de Produtos Sustentáveis, certo? Isso mesmo. O documento estabelece a criação de uma espécie de selo de ouro, digamos assim. Um passaporte ambiental de altíssimo rigor para os produtos brasileiros. Tá, mas com qual objetivo? O objetivo é comprovar que esses produtos cumprem indicadores estritos de sustentabilidade, englobando as dimensões ambientais, sociais e de governança, o famoso ESG. Certo, vamos desempacotar isso. Porque, sendo bem honesto, selo de sustentabilidade é algo que a gente já viu aos montes em prateleira do supermercado. Aquele adesivo verde. É aquele adesivo com desenho de uma folhinha. O que o texto propõe que torne esse programa diferente de, apenas mais uma estratégia de marketing. O que é fascinante aqui é o mecanismo de verificação. O texto não exige apenas uma declaração de boas intenções assinada no papel. Ele exige rastreabilidade digital inquebrável. Opa! Inquebrável tipo. O documento cita especificamente a tecnologia de registro distribuído, tipo blockchain, ou tecnologias equivalentes de alta segurança. Nossa, blockchain para exportação agrícola? Sim. Na prática, isso significa criar uma cadeia de custódia pública e auditável. Cada passo do grão de café, desde a fazenda onde foi plantado, Passando pelo caminhão. exato, passando pelo caminhão até o porto de exportação. Tudo é registrado em um bloco de dados criptografado que não pode ser alterado retroativamente. Então, se uma empresa tentar esconder que comprou soja de uma área recém-desmatada, o sistema simplesmente não fecha a conta. Não fecha. A matemática não bate. E as consequências propostas no texto para quem tentar burlar essa cadeia digital parecem pesadíssimas. Multas que podem chegar ao triplo do benefício econômico obtido de forma indevida. A punição é desenhada para doer no bolso. Mas isso me levanta uma grande dúvida sobre a aplicação prática. Estamos falando de exigir que uma pequena fazenda familiar, lá no interior, insira dados numa rede blockchain global? É uma excelente questão. Porque isso soa como uma receita perfeita para excluir os produtores mais pobres do mercado internacional, não acho? Essa é, sem dúvida, a vulnerabilidade mais óbvia de qualquer exigência tecnológica dessa magnitude.
E o projeto tenta neutralizar esse risco através da estrutura de governança. Como assim? O documento prevê a criação de um comitê técnico multissetorial para ditar as regras e os padrões técnicos desse selo. E a composição desse comitê tem cotas muito rígidas. Ah, interessante. Pelo menos 40% das cadeiras destinadas à representação das cadeias produtivas devem ser ocupadas por mulheres. 40%. Isso. E no mínimo 50% por representantes de pequenos produtores e cooperativas. Entendi. A lógica é colocar quem está lá na base da pirâmide na mesa de decisões, para garantir que as exigências de software ou de auditoria não sejam desenhadas de uma forma que só gigante do agronegócio consiga cumprir. Exatamente. Porque se as regras fossem feitas só por grandes corporações e burocratas, o pequeno agricultor seria asfixiado. Com certeza. Além disso, o documento aponta diretamente para o fim do greenwashing, sabe? A tal da maquiagem verde. Isso. Aquela maquiagem desaparece quando o importador na Europa, ou mesmo o consumidor comum no Brasil, tem o poder de acessar um banco de dados e verificar de fato se houve trabalho escravo ou degradação ambiental. Mas vamos dar um passo para trás e olhar para o cenário internacional. Porque de nada adianta ter o selo mais rastreável do mundo se os nossos parceiros comerciais mudarem as regras do jogo do nada. O mercado global é implacável. E o texto menciona um prazo muito estratégico. Ele diz que o comitê tem no máximo 1 ano após a entrada em vigor do acordo entre o Mercosul e a União Europeia para criar essas normas. Sim, um prazo bem apertado. Qual é a relação causal aqui? Por que a pressa logo após esse acordo específico? Se conectarmos isso ao panorama geral, faz todo sentido, porque o acordo Mercosul-União Europeia abre um mercado gigantesco, sim, mas vem acompanhado de exigências ambientais europeias extremamente agressivas. Então tem um risco aí. Um risco real de que produtos brasileiros sejam bloqueados sob alegações de não conformidade ambiental. E é aí que entra o artigo 8º do projeto de lei. O que ele diz? Ele mostra que o PNRPS não é só um sistema de certificação. Ele atua como um mecanismo de defesa estatal. É quase como se o projeto estivesse instalando um termostato comercial. Tipo, se a Europa decidir aumentar a temperatura criando barreiras contra um produto brasileiro que já tem o selo validado por blockchain, o que acontece? O termostato dispara. O artigo 8º autoriza o Ministério da Economia, em coordenação com o Itamaraty e Agricultura, a adotar medidas de salvaguarda proporcional. Uma retaliação legalizada. Isso permite um reequilíbrio comercial automático. Em vez de esperar anos por um litígio na Organização Mundial do Comércio, o Brasil passa a ter um mecanismo legal para reagir de forma rápida. Tarifariamente falando. Sim, tarifariamente ou administrativamente contra parceiros que tentem frustrar os benefícios dos produtos já certificados. É uma forma de bater na mesa e dizer: nós provamos criptograficamente que o produto é sustentável, agora vocês precisam aceitar sem criar protecionismo disfarçado. Exatamente, uma blindagem jurídica bem robusta. Mas, voltando àquela minha provocação sobre o pequeno produtor, porque mesmo com o assento do comitê, a gente sabe que instalar a internet do campo, comprar software, pagar auditoria, isso tudo custa caro. Custa muito caro. Como o texto resolve a conta financeira para quem não tem capital de giro? Através do Fundo Especial do PNRPS, o documento estabelece que o Estado não vai apenas exigir as métricas, ele vai subsidiar essa transição. Ah, então tem dinheiro envolvido. Tem. O projeto prevê a criação de linhas de crédito específicas operadas pelo BNDES. A ideia é fornecer subvenção econômica para cobrir esses custos de certificação e tecnologia, principalmente para os pequenos produtores e negócios liderados por mulheres. E como eles garantem que esse dinheiro chegue lá na ponta e não se perca no meio da burocracia? O Tribunal de Contas da União, o TCU, é designado para fiscalizar se os recursos estão realmente financiando assistência técnica na base da cadeia. Entendi. Bom, até aqui, a leitura do documento segue uma linha lógica formidável. Comércio exterior, proteção tarifária, redes de registro distribuído. Uma estrutura super moderna. Sim, nós acabamos de delinear um sistema que exige uma força de trabalho altamente conectada, capaz de preencher protocolos digitais complexos e operar nesse mercado hiper sofisticado. Mas é exatamente nesse ponto que ocorre uma colisão brutal com a realidade. E aqui que a coisa fica realmente interessante.
porque a narrativa legislativa do projeto muda completamente de direção. A transição na justificação do projeto é um choque de realidade deliberado. O autor argumenta que de nada adianta construir a infraestrutura para uma economia de ponta se o país não tem a fundação humana necessária. Que é a educação básica. Exato. O documento passa a descrever com dados muito recentes e alarmantes um déficit estrutural de alfabetização na idade certa. Vamos falar sobre esses números porque, honestamente, a magnitude deles é assustadora. O texto cita dados do INEP, divulgados em julho de 2025. Aham. E os números referentes a 2024 mostram que apenas 59,2% das crianças das redes públicas alcançaram o padrão nacional de alfabetização ao final do segundo ano. É muito baixo. Ou seja, mais de 40% das nossas crianças chegam ao terceiro ano sem conseguir ler e escrever direito. Isso levanta uma questão importante, porque a justificativa vai além da média nacional, e a gente sabe que as médias costumam esconder fraturas expostas. Sempre escondem. O documento detalha uma disparidade regional que comprova um sistema profundamente desigual. Olha só, enquanto o estado do Ceará conseguiu atingir uma taxa de alfabetização de 85,3%, 85. sim, 85,3%, o estado da Bahia registrou apenas 36%. 36%. É o mesmo país, a mesma Constituição, mas com realidades que parecem separadas por séculos. E a consequência disso não fica restrita à infância, né? Não. O projeto argumenta que esse fracasso inicial cria um efeito dominó que afeta a própria economia que a gente está tentando modernizar. O texto menciona o INAF, o Indicador de Alfabetismo Funcional. Sim, com dados de 2025. Exato. Revelando que o analfabetismo funcional em adultos no Brasil subiu de 14% em 2018 para 16% em 2024. É uma regressão. Como se espera que um jovem adulto consiga operar um maquinário agrícola guiado por GPS se ele mal consegue compreender um texto simples? Ou preencher um relatório de governança ambiental em blockchain, né? Pois é. O impacto econômico dessa tragédia não é nada abstrato. O documento estima que os custos associados à evasão escolar e à perda de produtividade chegam a 200 bilhões de reais anuais. 200 bilhões. Vamos pausar um segundo para quem está ouvindo digerir esse valor? É muito dinheiro. 200 bilhões de reais perdidos a cada ano. A gente não está falando só de um orçamento deficitário. É um montante que poderia revolucionar a infraestrutura de um país inteiro, evaporando anualmente. E o motivo é que o sistema falha em ensinar o código básico da leitura e da escrita para crianças de 7 anos. É uma sangria econômica constante. E a tese central do documento é que o arcabouço normativo atual simplesmente falhou. As leis em vigor são insuficientes para conter essa sangria. E eles baseiam isso em quê? O texto baseia essa afirmação em evidências. Ele cita o Estudo Regional Comparativo Explicativo de 2019, que já alertava que mais de 40% dos estudantes da terceira série na América Latina estavam no nível mais baixo de leitura. Então a conclusão inescapável deles é que aquela economia de alta tecnologia, imaginada na primeira metade do projeto, é insustentável. Totalmente insustentável sobre uma base de capital humano tão fragilizada. Então, o que tudo isso significa? Se as leis atuais não funcionam, qual é a engenharia proposta por este projeto para consertar essa fundação? É uma abordagem bem sistemática. Porque exigir que as crianças aprendam a ler num pedaço de papel não muda nada, se a engrenagem dentro da sala de aula não mudar. Como o documento transpõe aquela lógica de métricas estritas dos produtos de exportação para o ambiente escolar? A solução proposta funciona como uma espécie de certificação rigorosa da própria educação, estruturada em 4 dimensões. A primeira delas ataca logo a falta de clareza do sistema. Certo. O projeto exige a criação de descritores nacionais vinculantes de alfabetização. Deixa eu tentar entender melhor a mecânica disso. O que exatamente um descritor vinculante faz na prática? Como isso muda o dia a dia de uma escola? Atualmente, muitas diretrizes dizem de forma vaga que a criança, deve saber ler. Mas o que isso significa numa terça-feira de manhã na sala de aula? É muito subjetivo, né? Exatamente. Um descritor vinculante acaba com a subjetividade. Ele estabelece métricas inegociáveis.
Por exemplo, o número exato de palavras lidas por minuto com compreensão. Ah, então é um alvo bem claro. E o vinculante entra onde? A palavra vinculante é o núcleo da coisa. Significa que todos os currículos, os livros didáticos comprados pelo governo, as provas, tudo deve estar obrigatoriamente alinhado a essa métrica. Não tem espaço para improviso. Zero improviso institucional. Uma padronização rígida. Mas olha, a melhor métrica do mundo não funciona se o profissional lá na frente do quadro negro não estiver preparado. Sem dúvida. O texto traz alguma solução voltada diretamente para quem ensina? Sim, e essa é a segunda dimensão do projeto, o foco nas professoras e professores alfabetizadores. O documento estipula uma carga horária mínima obrigatória de 120 horas anuais de formação continuada. 120 horas. Isso. E tem um ponto crucial aí. Essa formação deve ser remunerada pelo Estado. Interessante. Da mesma forma que o fundo do PNRPS subsidia a transição tecnológica para o agricultor, o Estado é obrigado a custear o aprimoramento de quem alfabetiza. A responsabilidade financeira não pode recair sobre o professor. Justíssimo. E a terceira dimensão? Porque isso me parece se aproximar da lógica tecnológica que a gente viu no início do projeto. O texto propõe o SNMA, o Sistema Nacional de Monitoramento da Alfabetização. Isso. Lendo a descrição disso, me parece que a ideia é criar algo parecido com aquele blockchain lá do começo, só que para as notas escolares. É isso mesmo? A analogia é perfeita. É a rastreabilidade aplicada ao desempenho do estudante. Em vez de monitorar uma saca de soja, o SNMA integra dados de avaliações feitas em sala de aula com aquelas avaliações de larga escala. Para ninguém se perder no sistema. Exato. O mecanismo exige que os dados de desempenho sejam desmembrados obrigatoriamente por marcadores de raça, gênero, deficiência e território. Um raio-x completo. O objetivo desse nível granular de monitoramento é impedir que as escolas mascarem a aprovação de alunos que ainda não sabem ler. Torna a transparência do déficit uma obrigação legal. Então, ninguém pode ficar invisível dentro daquelas médias gerais que a gente falou. Exatamente. Agora, a gente sabe que ideias grandiosas esbarram sempre no mesmo muro, que é o orçamento. Sempre. A conta chega. Tudo isso custa dinheiro. Onde o documento amarra a exigência de financiamento para que esses descritores, o treinamento e essas plataformas saiam do papel? Aí entramos na quarta dimensão, que trata das garantias de financiamento. O texto propõe uma blindagem orçamentária. De quanto estamos falando? Ele exige um repasse contínuo equivalente a 1% de toda a dotação federal destinada à educação básica. E mais do que isso, autoriza que parcelas do Fundeb... O Fundo Nacional para a Educação. Isso, que parcelas do Fundeb sejam diretamente atreladas à implementação dessas políticas de formação e materiais. E tem alguma prioridade nesse repasse? Sim, prioridade absoluta para os municípios que apresentam os piores indicadores lá no SNMEA. A lógica é, o dinheiro segue o problema, e não apenas o volume de matrículas. Faz sentido na teoria, mas é comum a gente observar um certo ceticismo quando uma lei propõe metas tão ambiciosas assim, sabe? Aumentar drasticamente a alfabetização de um país em poucos anos soa quase utópico. Pode parecer promessa vazia. O projeto se sustenta só na esperança ou tem dados provando que esse pacote de soluções funciona no mundo real? A justificativa traz evidências empíricas muito fortes. O texto cita o programa Read to Lead da África do Sul e o mecanismo internacional EGRA, que foca na avaliação contínua da leitura. E quais foram os resultados? As pesquisas ligadas a essas ferramentas mostram que, quando você alinha um currículo claro, a metas definidas, treina os professores e avalia constantemente, é possível elevar as taxas de alfabetização em até 25 pontos percentuais. 25 pontos? Num intervalo de apenas 5 anos. Nossa, 25 pontos em 5 anos seria uma mudança tectônica do cenário brasileiro. E pelo que consta no documento, a gente sequer precisa importar todo o conhecimento. Não mesmo. O sucesso não é exclusivo do exterior. Absolutamente. E essa é a evidência mais contundente do projeto. Lembra daquele dado do Ceará que a gente mencionou? De 85,3% de alfabetização? Lembra o contraste com a Bahia.
Pois é. O documento aponta que esse número não foi um acidente estatístico. O Ceará alcançou esse índice implementando, ao longo de mais de uma década, exatamente os mecanismos propostos nessa lei. Currículo, formação e avaliação. Isso. A justificativa do projeto é, no fundo, um apelo para nacionalizar e garantir financeiramente um modelo que já provou que funciona aqui dentro das nossas fronteiras. O que nos traz a uma visão completa dessa arquitetura legislativa toda. O projeto de lei 1514 começa desenhando a inserção competitiva do Brasil na economia do futuro. Proteção ambiental inviolável, tecnologia digital, exportação de ponta. Um Brasil super high-tech. Mas ele não se permite a ilusão de que a tecnologia, por si só, resolve a pobreza estrutural. Ele amarra a viabilidade dessa superpotência verde à obrigação inegociável de garantir o direito mais fundamental de qualquer cidadão. Que é a capacidade de ler, interpretar e escrever sobre o seu próprio mundo. E olha, dessa profunda análise do documento que a gente fez, emerge uma provocação que eu acho incontornável para quem está do outro lado ouvindo. Qual seria? Se o aparelho de Estado, com todas as suas engrenagens burocráticas, é capaz de desenhar redes de blockchain intrincadas, definir regras com a União Europeia, acionar o Ministério da Economia e o BN10, tudo isso apenas para rastrear o caminho de um único grão de soja. Para garantir que ele chegue certinho no exterior. Exato. Não seria imperativo aplicar exatamente o mesmo nível de rigor tecnológico e de financiamento pesado na jornada diária de uma criança na escola pública? Para garantir que ela também não se perca no meio do caminho? Isso, para que ela nunca seja deixada para trás ou apagada das estatísticas do futuro. É um paralelo que escancara onde a gente decide alocar a nossa genialidade técnica, né? O mergulho de hoje. Continuem questionando onde as fundações do futuro estão sendo construídas, continuem lendo as entrelinhas dos documentos que guiam a sociedade e até a próxima exploração. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!